Dois, três. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus. É uma alegria, uma grata satisfação estar aqui com os irmãos. Não é sempre que podemos estar aqui, principalmente aos domingos. Raramente os irmãos nos veem aqui, não porque não queremos, mas devido às ocupações do ministério. Mas hoje nós fizemos questão de estar aqui nesse dia onde a igreja veio cultuar o Senhor e também, em especial, agradecer a Deus pela vida do pastor Silvio, que tem sido um companheiro de ministério, de oração, de trabalho. Eu louvo a Deus por sua vida. Estamos felizes com Jesus por estarmos aqui celebrando esse dia. Amém, meus irmãos? Trago um abraço da minha família, nosso pastor, e um abraço a toda a igreja. Rever os irmãos é sempre uma alegria, um prazer. Amém, queridos? Deus abençoe o ministério que está aqui. Deus abençoe todos os obreiros da casa do Senhor. Vocês são uma bênção na minha vida, na minha família. Neste momento, irmãos, nós na cidade temos todas as nossas congregações reunidas, fora da cidade também, celebrando o mesmo Deus e o mesmo Senhor. Somos uma família de mais de 1.600 pessoas reunidas, servindo a Deus, e é um privilégio estarmos juntos. Amém, queridos? Vamos à palavra de Deus. Eu sei que Deus quer falar conosco nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas. Talvez você esteja achando o culto um pouco diferente. Eu sei que um culto de ação de graça é um pouco diferente mesmo, mas o culto é para Jesus, viu, irmãos? A honra e a glória é ao Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça que você está na casa de Deus e você veio aqui. Eu tenho certeza que você não veio só para celebrar o aniversário do pastor Silvio. Você veio para cultuar Jesus e não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quantos acreditam que Deus vai falar conosco? Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Então, Evangelho de Lucas, o capítulo é o 2. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, um texto bem conhecido, mas é o que Deus colocou no nosso coração para repartir com os irmãos nesta noite, nesse dia especial. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 41 a seguir. Nós vamos ler essa leitura até o versículo 47. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 47, que diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, foram caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passados 3 dias, quantos dias, irmãos? 3 dias, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando-os. Todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. E os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Redobre a sua atenção, toda atenção ainda é pouca, vamos em alguns minutos apenas, prometo aos irmãos não esticar muito, então eu preciso que você saia o mínimo possível. Acredito que você não tem nada mais interessante lá fora do que a palavra de Deus. Também não fique olhando no seu celular, você não veio aqui para isso, você veio para cultuar a Deus. No momento da palavra de Deus, nós temos que ter reverência e temor em nossos corações. Prezados irmãos que estão nesta noite aqui servindo a Jesus, a centralidade da Bíblia é a pessoa de Cristo. A Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, todas
todos esses livros apontam para o nosso Salvador e Senhor, que é Cristo. A Bíblia Sagrada é cristocêntrica. E a história de Jesus está narrada nos evangelhos do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, os 4 primeiros livros são chamados de evangelhos. Por quê? Porque narram a vida de Jesus. Tanto o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem o nascimento, o ministério e até a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. São essas boas novas que nos fazem crer em Cristo e saber o quanto Ele é maravilhoso e poderoso para agir em nossas vidas. Quando lemos a respeito da vida de Jesus, é necessário que você se atenha para um pensamento que tem bastante informação sobre a promessa da vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre a profecia, sobre a palavra de Deus direcionada à Virgem Maria, a José, que era o seu noivo. Tem bastante informação, podemos dizer assim, a respeito do nascimento de Jesus. Tem bastante informação a respeito do ministério de Jesus, que foram de 3 anos e meio. Esse ministério de Jesus, cheio de milagres, maravilhas, suas pregações, seus sermões. Tem bastante informação também do seu final, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Mas eu sei que você que é estudioso da Bíblia sabe que não tem muita informação sobre este período de vida da adolescência, pré-adolescência, adolescência, até os 30 anos de Jesus. Um dia eu estava dando aula de teologia e alguém me perguntou: pastor, o que esse Jesus ficou fazendo desde que ele nasceu até os seus 30 anos de idade, quando ele foi até João Batista para ser batizado? Eu respondi uma resposta de mineiro, né, irmãos? A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém, Jesus cresceu. No meio secular também. Além de médico, Lucas era um grande historiador. Além de escrever o Evangelho, que leva o seu nome, ele escreveu aquela narrativa que descreve a inauguração e os fundamentos da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que compreende um período de 40 anos. Lucas era um extraordinário historiador. E o único que fala a respeito da adolescência de Jesus, e esse curto episódio, é o evangelista Lucas. Pensando nisso, olhando para a palavra de Deus, porque em Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que através da paciência e consolação das Escrituras haja esperança dentro de nós. Pensamos o quê? Que a Bíblia nos ensina princípios. Nada que está escrito na Bíblia é em vão ou está aqui para preencher, vamos usar uma expressão bem simples para que você entenda, encher linguiça. Não existe isso na Bíblia, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Então, qualquer assunto que faz parte do cânon sagrado, porque quem estuda sabe que foram dispensados vários livros que são considerados apócrifos, que não compõem os 66 livros do cânon sagrado, que são considerados livros santos. Eles tinham muitas informações que foram descartadas. Então, todas as informações que estão aqui são para o nosso elevo espiritual, são para nos apontar uma direção, são para nos ensinar uma doutrina ou um comportamento que nós devemos ter aqui na face da terra para servir a Deus. E nesse texto, irmãos, olhe bem comigo,
Esse texto narra um episódio em que José e Maria vão a Jerusalém. A Bíblia diz que era um costume que eles tinham, assim como todo judeu, para festejar. Festejar o quê? A maior festa dos judeus. Os judeus eram um povo festivo, eles tinham 7 principais festas. E das 7 principais festas, há 3 festas principais que, pelo menos uma vez por ano, o judeu fazia um esforço gigantesco para participar dessas festas. Dessas 3, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, que é a festa de Pentecostes, e a festa da Páscoa. Destas 3 festas, a principal era a festa da Páscoa, porque celebrava a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Lá em Êxodo, capítulo 12, você vai encontrar isso na Bíblia. Então, uma vez por ano, é o texto que vai dizer, a família de Jesus saía da Galiléia, de Nazaré, e ia para Jerusalém, para esta grande festa. É preciso dizer aos irmãos que Jerusalém quintuplicava o número de habitantes. Um exemplo, se fosse em Aguaí, 35 mil habitantes, no dia de festa, na semana da festa da Páscoa, que eram 7 dias, 5 vezes mais o número de habitantes da cidade. Então, os irmãos imaginem como ficava Jerusalém. E eu penso, irmãos, que em Jerusalém, principalmente na festa da Páscoa, havia muita ornamentação. O judeu é craque nisso. Os irmãos estão aqui num culto de ação de graças, eu percebi aqui que tem um enfeite, tudo certinho, né? Parabéns, pastor. Capricharam no figurino, né, pastor? Fizeram vídeo e etc. Agora imagine a festa da Páscoa. Então, Maria e José pegam Jesus, seus outros irmãos e, molecada, vamos para a Páscoa. Vamos festejar. Chegam lá, eu não sei se eles foram um dia ou ficaram todos os dias, mas o texto sagrado vai dizer para nós que aconteceu um fato, no mínimo, inusitado. Irmão. Eu quero perguntar às mães aqui presentes. Quantas mães aqui já foram numa festa e voltaram para casa e esqueceram o seu filho lá na festa? Levante sua mão. Tem alguma mãe que fez essa loucura? Aqui? Não tem, olha só. Nós estamos num monte de pessoas. Agora, imagine, irmãos, isso não é fofoca, está na Bíblia. Maria e José, a mãe terrena de Jesus, e o pai terreno de Jesus foi na festa da Páscoa, se entreteu tanto que esqueceu Jesus para trás. No mínimo, irmão, se tivesse alguém do conselho tutelar aqui, fosse analisar, irmão Saulo, o negócio friamente, iria dizer o seguinte: misericórdia, vá ser pai irresponsável lá não sei para onde. Porque onde se conta esquecer um filho, a gente esquece carteira, eu já esqueci. Esquece chave de carro, eu já esqueci. Esquece blusa, eu já esqueci. Esquece, às vezes, até sapato, eu já esqueci. Mas filho, irmão, ninguém esquece. Porque há uma preocupação comum dos filhos. Mas está na Bíblia que a mãe e o pai terreno de Jesus esqueceram Jesus na festa. E, irmãos, não foi um esquecimento que estava indo embora, né? Pegou, montou na charrete, não sei se estava de charrete, a Bíblia não diz, né? Ou estava a pé, eles estavam indo embora. Cadê Jesus? Judas, Tiago, cadê Jesus? Não sei, mãe, ficou lá. E correram atrás de Jesus. Não, o texto vai dizer que eles caminharam quanto tempo? Um dia. Um dia sem Jesus. E aí eu começo a aplicar. Quantos aqui teriam coragem de levantar a mão e dizer: eu gostaria de ficar 5 minutos sem Jesus? Levante a mão. Quantos aqui nesta noite, olha, gostariam de ficar 1 hora sem Jesus? Quantos aqui nesta noite teriam coragem de levantar a sua mão, pastor Jorge, e dizer: eu fico meia hora, 1 hora, 2 horas, um dia sem Jesus? Quantos que estão aqui têm esta coragem? Levante sua mão. É claro que ninguém de nós. Mas no dia a dia, irmãos, tem muito crente, não é andando um dia sem Jesus. Tem muito crente que andou com Jesus até uma etapa da sua vida, agora já faz anos que estão andando sozinho. Mas eu vim aqui nesta noite como profeta de Deus para dizer o seguinte: sem Jesus não dá para caminhar. Jesus precisa estar conosco. Quem aqui precisa, e não só precisa, mas depende da companhia de Jesus, levante a sua mão e glorifique a Deus nesta noite.
Quem aqui precisa não só da companhia, mas da direção de Jesus, da graça de Jesus, da força de Jesus, do poder de Jesus, da glória de Jesus. E sem Ele não dá para ficar um segundo sequer. Levante a sua mão e glorifique a Ele nesta noite. Ramakashandarai. Isso é questão de sobrevivência. Foi o próprio Jesus, quando ele fala da videira verdadeira, em João capítulo 15, verso 5, que ele diz, sem mim, quer dizer uma coisa, vocês nada podem fazer, irmã Roberta. Sem Jesus, irmãos, nós não podemos fazer nada. E, irmãos, imagine, esse exemplo não está na Bíblia à toa, João, não está. Porque, primeira coisa, então eu vou falar de algumas coisas que fizeram José e Maria, que para mim, irmãos, se você disser que esse casal não é especial, eu vou brigar com você, porque se esse casal, que Deus, nosso Senhor, Criador do céu e da terra, conhecedor de todos os corações na face da terra, esse casal, Deus, nosso Pai, escolheu para vir, para o verbo se fazer carne nessa família, se você disser que essa família não é especial, misericórdia. José e Maria, irmãos, eram mais que especiais. E mesmo assim, né, eu não tenho coragem de falar que eu sou melhor no ministério, que eu sou pastor-presidente, José não era pastor e tal, do que José e Maria. Meu Jesus, a família que foi escolhida para receber o Salvador. E essa família de crente, irmãos, acabou deixando Jesus para trás. Agora imagine eu e você. Então eu vou pontuar algumas coisas aqui rapidamente, que nós olhando para o texto, vemos que certamente contribuiu para que José e Maria esquecessem de Jesus. Primeira delas, a festa. Festa nos faz entender e pensar em entretenimento. Ninguém, irmãos, vai numa festa para sofrer. Todo mundo que se coloca no coração de ir numa festa, vai para se entreter, para festejar. Não é assim, irmão? Festa representa entretenimento. E uma das coisas mais terríveis, irmãos, nos dias atuais, que tem tentado fazer o povo esquecer de Jesus, é o entretenimento. Pergunta a você, quanto tempo, não precisa responder, responda só no teu coração. Você orou hoje e quanto tempo você passou olhando as redes sociais no teu celular? Pergunta a você, quanto tempo você leu a Bíblia hoje e quanto tempo você ficou olhando a cor da roupa do outro, se fulano assistiu o Jogo do Brasil ou não, se o Instagram de fulano, de Bertrand, de Cicrano, quanto tempo você gastou? Irmãos, o inimigo está fazendo de tudo, eu estava dizendo isso ontem para um irmão, o inimigo está fazendo de tudo nos dias atuais para a igreja se esquecer de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Salmo, não sei se você já leu, Salmo 9, versículo 17, serão lançados no inferno, é Bíblia, os ímpios. E o texto continua, quem mais, pastor? Serão lançados no inferno os ímpios e todos os povos e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, esqueceu de Deus, qual é o teu destino? Infelizmente, irmão. E aquele dia, irmão, se José e Maria esqueceu de Jesus, tem muita gente, irmão, preocupado com o festejo, com a diversão, e se esquecendo de Jesus. Mas nesta noite, Jesus te trouxe aqui para lembrar que sem Ele você não pode continuar. Aleluia! Sem Ele você não pode ficar um dia sem Ele, não, irmão. Talvez você passou o dia distraído hoje, nem lembrou de falar com teu Jesus, mas aproveita a oportunidade que você tem para levantar a tua mão aqui nesta noite, durante este curso de ação de graça, e dizer, Jesus, bendito seja o teu nome, me lembrei do Senhor, e sem o Senhor eu não vivo, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Xarabacandaramachandarai. Então, a primeira razão que fez Maria e José esquecer de Jesus, a festa, eles ficaram tão entretidos
com a festa, o entretenimento que tinha ali. Começaram a olhar as barraquinhas. Olha aquela barraquinha, José, que lindo. Olha lá aquele enfeite, José, aí tal. Foram andando, não é assim, irmão, que acontece às vezes? Vai andando, vai achando tudo bonito, tudo bonito, tudo bonito. Quando vê, e foram entretendo tanto, irmãos, que esqueceram Jesus. Não deixe que as coisas deste mundo roubem, chamem mais a tua atenção do que a graça e a misericórdia, do que a face de Jesus. Quem veio aqui adorar a Jesus, levante a sua mão. Quem adora Jesus está preocupado com a sua face, não com aquilo que ele pode fazer, não com as suas mãos apenas. A Bíblia diz em João 4:23 que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, segunda coisa que fez, talvez contribuiu para que José e Maria esquecessem Jesus. Isso aqui, irmãos, está presente na nossa vida de uma forma, não é um mal de cidade grande, não, irmãos. No interior também tem isso. A pressa. José e Maria estavam com tanta pressa, pastor Sérgio, que eu imagino, pastor Jorge, que geralmente é o homem, né? Que mulher é mais tranquila, né, irmãos? As irmãs me desculpem aí, mas geralmente é o homem. Bem, Maria, pelo sangue de Jesus, vai dar tal hora, vamos embora. Até quando que nós vamos ficar aqui? Está indo, fulano de tal já foi embora, Bertrano já foi. Vamos, bem. Espera um pouquinho, José, daqui um pouco. Vamos. E deu pressa em todo mundo. A pressa era tanta, irmãos, que eles caminharam um dia e largaram Jesus para trás. Meu Deus mesmo, irmão. Quantas pessoas nos dias atuais que está com tanta pressa, às vezes, de resolver coisas que só Jesus pode resolver, que você já está tentando resolver sozinho ou sozinho e deixou Jesus lá atrás. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, na autoridade do Espírito Santo. Jesus quer assumir o controle da sua vida. Jesus quer resolver o que você, com pressa, não vai conseguir resolver. Quem está entendendo a palavra, levante a sua mão e glorifique a Deus. Para que pressa, irmão? É gente com tanta pressa, irmãos. Eu estava prestando atenção. Infelizmente, no culto quarta-feira, o irmão João pregou lá, Deus se manifestou no nosso meio, e 2 irmãos que eu acompanho já há bastante tempo, que estão frequentando a igreja, terminou a palavra, eles aceitaram a Jesus. A igreja começou a glorificar a Deus, porque são pessoas que há meses estão indo na igreja, e até quarta-feira, estou dizendo isso para você agora, nem disse antes, até quarta-feira não tinham aceitado Jesus, e aceitaram Jesus quarta. A igreja se alegrando, e eu acho que Deus que fez eu ver aquilo. Quando eu olhei um irmão, irmãos, estava assim, ó, os irmãos se alegrando, os 2 foram na frente, não é isso, irmão? Aceitar Jesus chorando, irmão. Não tem nada mais importante do que a salvação de uma alma. A Bíblia diz que o céu para, a festa diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Aí uma praga dessa vai na igreja, porque deu 9 horas. As pessoas estão chorando, aceitando Jesus, ele está assim olhando no relógio. Peraí, não vai acabar o culto? Pelo sangue de Jesus, não tenha pressa para resolver as coisas. Porque se você deixar Jesus para trás, você só vai andar com pressa e não vai resolver nada. Sabe por quê? Porque todo o poder e toda a glória pertencem a Jesus. Xarabacandarabachandarai. Quem está entendendo a palavra, levante a sua mão e glorifique a Deus. Tem gente que está aqui hoje pensando, eu tenho que resolver isso amanhã. Meu Deus do céu, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Irmão, deixa eu te dar uma notícia que é bíblica, que Deus já falou na sua palavra. Você não sabe se vai ter amanhã, você está aqui hoje. Então alegremos-nos e nos regozijemos hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez. Haramakandarai. Aproveita o dia e o tempo que Deus te deu, irmão. Para que essa pressa? A pressa só vai fazer você deixar Jesus para trás e caminhar sozinho, sem a presença de Jesus. É muito perigoso, irmão. E a Bíblia vai dizer que José e Maria estavam com tanta pressa que caminharam um dia
largaram Jesus lá atrás. Meu Deus, irmãos, não tenha pressa para as coisas de Deus. Tem gente, irmãos, que ele não tem pressa para nada, mas para as coisas de Deus dá pressa. Você fala, hoje nós estamos vivendo um problema crônico. Eu não vim aqui desabafar, vim aqui pregar a palavra de Deus, irmão. E o Espírito Santo sabe o que a sua igreja precisa. Tem gente que você fala para ele, vamos ficar em pé, meu irmão, vamos agradecer a Deus. Ele faz assim com a mão, fecha o olho. Quando você fala, obrigado, G, ele já está assim. Você acha que essa gente não vai esquecer de Jesus, irmão? Tiago, vai esquecer. Vai deixar. Porque, irmãos, os anjos do céu, os 24 anciãos, quando chegaram diante do Cordeiro de Deus, lá em Apocalipse, diz que eles fazem o quê com as suas coroas? Ali, irmão, na presença de Jesus, ninguém é grande, é pequeno, ninguém tem coroa, sem coroa. A Bíblia diz que todos eles se dobram diante de Jesus e começam a dizer, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Quem veio aqui nesta noite para cultuar a Jesus e está aqui para aproveitar esse tempo, levante a sua mão para o céu e adore a Jesus nesta noite. Rei Calabrianderga façará para Candarai. Orabacanda Machandarai. O que nos trouxe aqui não foi o pastor Silvio Santos, foi o Senhor Jesus, e a honra e a glória pertencem a Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Não esqueça Jesus, irmão. Vai fechar um negócio, chame Jesus para estar junto. Vai fazer uma viagem, tem gente que viaja, irmão, esquece Jesus. Ele viaja, ele não é mais crente, muda de cidade, ele vai no Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, ele já não é crente. Meu Jesus Cristo, nós não podemos deixar Jesus para nada, irmão. Ele tem que estar na nossa companhia todos os dias. Porque da parte dele, ele está. Por que eu digo isso, irmão Sandiel? Porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Teve dia, irmão, que você nem se lembrava de Jesus, Jesus estava lá, que senão você não estaria aqui. Ele te livrou. Ele te guardou, aleluia. Você só está aqui nesta noite porque Deus tem sido na tua vida. Se você entende isso e quer agradecer a Ele por isso, glorifique o seu santo nome. Não esqueça de Jesus, não caminhe sem Jesus, não tome decisões sem Jesus, não vá para lugar nenhum sem a companhia de Jesus. Imagine, irmãos, que por causa dessa atitude, deles terem entretido com a festa, deles terem tido tanta pressa, eles caminharam um dia sem Jesus. E por causa de caminhar um dia sem Jesus, quantos dias no total eles ficaram sem Jesus? Quantos? Quantos no total? 3 dias. Porque quando a gente toma essas decisões, o tempo aumenta, irmão. Eu sempre digo um negócio, que o diabo, irmão, você não precisa convidar ele para vir, né? Sem convidar, ele já vem. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, tentando nos tragar, ou buscando a quem possa tragar. É por isso que tem a expressão expulsar demônio. Porque o diabo entra sem pedir, e quando ele entra, ele não quer ir embora. Aí você tem que falar, em nome de Jesus, sai coisa ruim. Para ele ir embora, senão ele não vai. Agora, Jesus não. Jesus, se você convidar Jesus para viver com você, na tua casa, na tua família, você que aceitou Jesus, ele vai andar com você. Mas se você fizer alguma coisa que desagrada a Jesus, a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E aí você vai, não é Jesus que se afasta de você, é você que se afasta de Jesus e vai caminhando. Porque quem vai pecando, ele vai se distanciando. Às vezes 1 dia, 2, 3, 4.
De repente, alguns estão há anos andando por este mundo tão perigoso, irmã Elza, sem Jesus. Mas a maravilha disso, irmãos, é que Jesus sempre nos dá oportunidades. O fato de você estar aqui nesta noite é que Jesus te deu mais uma oportunidade de receber a companhia dele na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então a pergunta é: o que eu faço, pastor, quando eu notar que eu esqueci Jesus, estou caminhando sem Jesus, eu perdi Jesus? O que eu faço? Primeiro, procure Jesus. Essa é a primeira atitude. A Bíblia diz que Maria e José, quando eles perceberam, meu Deus, esquecemos Jesus, né? Eles eram crentes e falaram: Jesus, esquecemos Jesus. Você é crente. Se não é muito crente, fala outro nome, né, irmão? Fala outro nome, né? Não vou falar aqui, porque senão vocês vão repetir na mente aí, né? Se não é crente, fala. Mas como eles eram crentes, José, Jesus, esquecemos Jesus. Aí o que eles fizeram? O texto diz que eles voltaram procurar quem? Jesus. Quem veio aqui nesta noite por causa de Jesus? Levante a sua mão, glorifica a Deus. Quem veio por causa do pastor Silvio Santos perdeu a viagem, mas quem veio por causa de Jesus, encontrou Jesus aqui nesta noite. Aleluia! Quem está aqui por causa de Jesus e pode glorificar o seu nome? Oh, glória a Deus! É por isso que nós usamos a expressão para uma pessoa que se desviou do evangelho, voltou para Jesus. É isso que acontece. Você precisa, se perdeu Jesus, esqueceu de Jesus, é voltar para Jesus. Eles voltaram. Segunda atitude, voltar onde você deixou Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a procurar Jesus primeiro entre os parentes e os conhecidos. Encontraram Jesus? Não. Você tem gente, irmão, querendo procurar Jesus primeiro nos parentes. Ele está com um problema e vai, não é possível, meu primo vai me ajudar. A minha mãe, meu pai. Aí ele vai, a mãe, o pai não pode fazer nada, o primo não pode, o tio, o amigo que tem um pouco de dinheiro também não pode. O amigo de longa data também não pode resolver. Irmão, procure Jesus, mas procure Jesus no lugar certo. Procure Jesus aonde você deixou. Volte ao começo de tudo. E aí eu uso um texto sagrado que está dentre as cartas às 7 igrejas da Ásia, a maior dessas igrejas, que era a igreja de Éfeso. Naquela época, Éfeso tinha cerca de 300 mil habitantes. O Senhor manda dizer para Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. E o que Jesus fala para Éfeso? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Como é que eu encontro Jesus? Me arrependendo de onde eu esqueci Jesus, voltando atrás, voltando ao primeiro amor, irmãos. É oração, é jejum, é leitura da Bíblia, é frequentando os cultos, é adorando a Deus em casa. É só assim que você vai novamente encontrar quem você esqueceu. Quem está entendendo a palavra, levanta a mão e diga glória a Deus. Então procure Jesus, mas volte no lugar aonde você deixou. Volte no primeiro amor, irmãos. Tem gente aqui, irmão, que era tão animado, irmão, para fazer as coisas para Deus. E geralmente, irmãos, quem esquece Jesus, ele bota a culpa nos outros, né? Eu não sei aos irmãos, mais uma vez, deixa eu contar esse errinho aqui, né, irmão? Uma vez, o Fernando lembra disso. Uma vez eu e a Priscila cumprimentamos todos os irmãos lá em Poços de Caldas. O Fernando estava no nosso escuta esse dia. Terminou o culto de domingo. Estava frio, irmão, essa época. Os irmãos sabem como é que é Poços de Caldas essa época.
culto de domingo, cumprimentamos todo mundo, fechamos a igreja, entramos no carro. Quando eu estou indo para minha casa, eu dei uma olhada para trás, só a Vitória. Falei, meu Deus, cadê o Samuel? Né? Então eu tenho essa experiência. Eu não esqueci Jesus, mas esqueci o Samuel na igreja. Não foi um dia, foi uns 5 minutos. Meu Deus, deixei o menino lá. Eu corria lá no portãozão, abri a igreja, ele dormindo lá, ele nem acordou. Dormindo lá numa cadeira na frente, lá, irmão. Aí nós fomos lá pegar o Samuel, era pequenininho, recém-nascido, pouco tempo de vida. Pegamos o Samuel, voltamos aonde deixamos. Para encontrar, você precisa voltar aonde você deixou. E deixa eu te dizer uma coisa, na autoridade do Espírito Santo, você sabe aonde ficou o teu primeiro amor. Você sabe aonde você deixou. Aleluia. E Jesus está fortalecendo a tua fé nesta noite para você voltar à comunhão com o Senhor. E eu termino por aqui dizendo o seguinte: além de voltar para procurar Jesus, você precisa voltar no lugar certo. E terceiro, para encerrar, você precisa procurar Jesus, mas procurar onde você vai encontrar Jesus. José e Maria pergunta para um, pergunta para o outro, pergunta para os parentes, pergunta para os amigos, pergunta para esse, pergunta para aquele. De repente, eu não sei se foi José, eu não sei se foi Maria, a Bíblia não diz isso, mas um dos dois olhou para um e para o outro e disse, sei onde está Jesus. Ah, é Maria? Talvez foi Maria, que ela teve a experiência maior com Jesus e carregou ele 9 meses na barriga, nenhum. Ela olhou para sei onde ele está. Aonde Maria teve revelação? Não. Jesus só pode estar num lugar. Aonde? Na casa dele. Aleluia. Aleluia. Quem já sentiu a presença de Jesus aqui? Porque essa casa aqui, irmãos, não é do pastor A, do pastor B, não é da igreja de Cristo Pentecostal. Esta casa é casa de Jesus. Então você não vai encontrar Jesus no boteco, você não vai encontrar Jesus na Iapique, você não vai encontrar Jesus lá no Ceazinha, você vai encontrar Jesus na casa de Jesus, irmão. Eu não estou dizendo com isso que Jesus não está nesses lugares, não. A Bíblia diz que a sua presença preenche toda a terra, onde está um servo de Deus e o clama, Jesus se manifesta na vida dele. Mas se você quer ter realmente uma busca fiel a Jesus, você precisa estar na casa de Jesus. Eu fico imaginando o casal, irmão, eles correram para o templo. Chegando no templo, olharam lá Jesus ensinando, irmão. 12 anos de idade, coisa gloriosa, ensinando os doutores. O texto vai dizer, você leu comigo, que eles ficaram admirados de ver Jesus respondendo, falando com os doutores, com a sabedoria tremenda. E, na realidade, quem estava preocupado era eles, porque foi eles que esqueceram Jesus. Jesus estava fazendo aquilo que ele veio para fazer. Ensinar, discipular, restaurar, responder as perguntas, interrogações da vida. Eu fico imaginando José e Maria, olhou um para o outro. Está vendo? É aqui que Jesus está. Porque Jesus sempre se manifesta no meio do seu povo. Se tem um lugar que você encontra Jesus, é na casa de Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus.